Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de fevereiro de 2023. São 8 horas da manhã. Os dois temas dos quais o ministro da Defesa de Lula não quer nem ouvir falar é uma reportagem do jornal O Globo, que na verdade mostra que Lula conseguiu uma fórmula para obrigar os militares a pararem de comemorar o golpe de 1964. Durante todo o governo Bolsonaro, os militares, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica foram estimulados pelo presidente da República a comemorarem o golpe de 1964. Isso não acontecia nos governos do PT, tanto com Lula 1 e 2, quanto com Dilma. Os militares pararam de comemorar o golpe de 64, até porque eram comandados por presidentes que eram contra o golpe e eles têm obrigação de obedecer ao comandante em chefe das Forças Armadas, que é, devido à Constituição, o presidente da República. Agora, Lula tomou medidas para obrigar os militares a pararem de comemorar o golpe sem precisar fazer nada, até porque o José Múcio, sempre ele que não queria desmontar os acampamentos golpistas, dizendo que eles iam se desfazer sozinhos, tal, agora ele ataca de novo, dizendo que o Lula não precisa fazer nada para não comemorarem o golpe de 64, para os militares não comemorarem, que eles sozinhos vão entender que não devem fazer isso, e é outra previsão furada do Múcio, assim como ele previu que os militares não fariam nada em termos de apoiar os golpistas que estavam acampados diante dos quartéis, e ali depois se descobriu que aqueles acampamentos eram um valha-couto de bandidos, de criminosos procurados e de golpistas, não é? Diz a matéria que no esforço para distensionar a relação do governo Lula com as Forças Armadas após os ataques golpistas de 8 de janeiro, Múcio evita a todo custo dois temas que preocupam uma ala do governo e podem se tornar novos focos de crise: a celebração do golpe de 64 e uma possível reforma no currículo dos militares. Durante os 4 anos em que Bolsonaro ocupou o palácio, ele estimulou o golpe que perseguiu opositores, violou direitos, etc. Por isso, a grande expectativa do governo Lula e entre os próprios oficiais era sobre a forma como a data seria tratada agora. Mas o que acontece é que o Múcio pediu um levantamento de como o 31 de março de 64 foi encarado pelos últimos governos. Eu não sei por que é que ele precisava de levantamento, porque todo mundo sabe que eles comemoravam, né? Não é possível que o Múcio não soubesse, isso aí é conversa fiada. Por isso, a estratégia de Múcio para lidar com esse tema é a do silêncio. De novo, a do silêncio é uma estratégia furada, não é? Se não fosse um fato que vai mudar, que vai anular a importância do ministro da Defesa nesse episódio, mas que nos preocupa a todos, porque é o ministro da Defesa que fica empurrando as coisas com a barriga. A postura está alinhada à posição do Ministério Público Federal, a postura de não comemorar o golpe. O Ministério Público Federal, ele proibiu em decisão do ano passado que o Ministério da Defesa e o governo federal como um todo divulgassem qualquer mensagem celebrando o golpe militar. Isso até foi cumprido, mas os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica comemoravam. Agora Lula resolveu isso, trocando o comandante do Exército, que é geralmente o foco, não é? É o Exército que comemora sempre o golpe de 1964. O que é que fez o Lula? Ele trocou o ministro da Defesa, que ele mesmo tinha indicado inicialmente, pelo general Tomás Paiva, que agora ele vai proibir
que haja essa comemoração. Na verdade, ele não vai proibir, ele não vai fazer a comemoração do golpe por uma razão muito simples, porque ele é contra o golpe, ele é contra as Forças Armadas terem violado a democracia em 1964. Então, com isso, o Lula simplesmente obrigou os militares a não comemorarem o golpe, tirando do cargo aquele que com certeza acabaria comemorando o golpe e iniciaria uma crise, que era o comandante anterior do Exército. E o Biden vai tentar convencer o Lula a tomar lado na guerra entre Rússia e Ucrânia, coisa que o Lula já disse que não fará, e se o Biden fizer isso, ele vai criar um clima ruim na visita, não é? E vai receber um não, porque o Lula já disse que ele não tem lado nessa história, e não pode ter lado mesmo, porque os dois lados estão errados, né? A Rússia está errada por invadir a Ucrânia, começar uma guerra, e a Ucrânia está errada por ter estimulado a Rússia a fazer isso, se armando até os dentes, fazendo gestos para a OTAN que foram interpretados pela Rússia como ameaça ao seu território e à sua hegemonia na região, coisa que os Estados Unidos tampouco aceitariam. Então, na verdade, ainda acredito que a diplomacia vai funcionar nesse caso e o Biden não vai fazer esse pedido para não levar um não, não é? E garimpeiros relatam falta de comida e desespero, dizendo que vai morrer muita gente. É um pouco de excesso, né? Porque eles estão fugindo desesperadamente da terra indígena Yanomami, em Roraima. Eles tentam deixar o local sem sucesso após saberem que o Lula vai prender garimpeiro que continuar por lá. E agora fazem essa debandada deslocada, sem nem esperar um plano do governo Lula para retirada, e isso realmente, pessoas que trabalhavam na região e desistiram de esperar por resgate ou algum meio de transporte para sair, estão andando pela floresta para tentar chegar até Boa Vista. A distância percorrida varia. Já eles estão espalhados em 400 pontos, muitos estão pedindo socorro, tem gente querendo ajudar, mas não vai porque tem medo de ser pego. É isso que dá, não é? Isso é o que causou o Bolsonaro, porque, lógico, tem gente que está ali para colaborar com a estrutura, tem mulheres, tem crianças, famílias dos garimpeiros, mas aí é que está o efeito de ter um presidente como o Bolsonaro. Agora o Lula deveria, eu acho que acabará fazendo isso, acalmar essas pessoas e falar, olha, vocês estão dispostos a sair, vocês vão sair numa boa. A gente dá até transporte para vocês, né? Eu acho que teria que fazer isso, porque não adianta escorraçar, inclusive famílias, que isso não vai resolver nada, só vai gerar mais tensão. E após a crise Yanomami, o governo Lula quer endurecer a lei sobre a origem do ouro. O que é a origem? É a garimpagem, né? Da onde veio o ouro? Veio de um garimpo? Tá, você tem que legalizar esse ouro para poder vender, você tem que dizer, declarar de onde ele veio, tal. Claro que existe o mercado negro, mas aí é outra conversa. Aí a gente já está falando de bandidagem, né? O garimpeiro que quiser ficar dentro da lei, ele vai ter que legalizar o ouro e dizer de onde tirou. Se veio de terra indígena, aí realmente ele vai perder esse ouro. E garimpeiros enviam um alerta por WhatsApp sobre a ação que apreende ouro e arma. E, na verdade, essa operação tem que funcionar, inclusive, para desestimular o garimpo nas terras indígenas, né? A gente viu o efeito desses garimpos. Eles estão desesperados, eles têm famílias, tudo bem, mas os Yanomamis estão morrendo, não é? Estão morrendo porque eles contaminam a água, devastam o solo, cometem atos de violência, até estupro contra até meninas, crianças indígenas. Então, quer dizer, todo mundo sofre quando você estimula esse tipo de coisa. Eis aí a imagem do que foi o governo Bolsonaro. E ministros e governador de Roraima se reúnem no Planalto para discutir a retirada de garimpeiros da terra Yanomami, sendo que o governador de Roraima é um defensor desses garimpos.
Os ministros do governo de Lula se reuniram nessa segunda com o governador de Roraima, Antônio Denário, no Palácio do Planalto, em Brasília, para discutir a retirada dos garimpeiros. Vamos ver até que ponto esse governador vai colaborar, porque é um bolsonarista fanático que quer aculturar, ou seja, ele deu declarações genocidas sobre os Yanomamis. Vamos ver o que é que ele vai fazer, né? E na cadeira que já foi de Moraes, que era a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o novo secretário de Segurança, nomeado pelo Tarcísio, afaga o Moraes. O Tarcísio está pulando fora do Bolsonaro a passos largos e logo, logo ele vai ficar muito amigo do Lula e da legalidade e do STF, porque ele não é bobo nem nada. E os atentados de 8 de janeiro inauguram a lei que criminaliza a tentativa de golpe de Estado. A lei sobre crimes contra o Estado Democrático de 2021 enquadrou bolsonaristas após atentados de 8 de janeiro, quando o Distrito Federal teve 20 ocorrências. Os atentados de 8 de janeiro em Brasília inauguraram uma legislação recente que trata de diferentes crimes contra o Estado Democrático. Sancionada em 2021, a Lei 14.197 acrescenta ao Código Penal delitos relacionados a eventuais tentativas de ruptura da democracia. Ela cai como uma luva contra os tarados de 8 de janeiro, né? Agora eles vão ter a honra de inaugurar essa lei que vai combater que outros 8 de janeiro se produzam no país. E formação de blocos divide a base do governo do Senado. De um lado ficou o PSD, o PT e o PSB. Do outro lado ficou o União Brasil e o MDB. União Brasil, que é o DEM, ou o antigo PFL, e o partido pelo qual Bolsonaro se elegeu, o PSL, não é? O DEM, toda a relação com o MDB, foram aliados por muito tempo, e aí a base do governo se divide em disputa pelas poderosas comissões do Senado. E o partido do chefe da Casa Civil de Bolsonaro e maior aliado de Bolsonaro, um dos maiores, né, ao lado dos republicanos e do PL, o PP vai aceitar participar do governo Lula. Isso não havia quem não soubesse. Só talvez o Ciro Nogueira vai ficar de fora disso por enquanto, mas vai acabar aderindo ao Lula, porque o PP, inclusive ontem eu noticiei aqui que o Ciro Nogueira foi falar lá dentro do PP que não era para aderir ao Lula, que o PP ia ficar na oposição, e um deputado virou para ele e falou: olha, você explica para a gente como faz oposição, porque o PP nunca fez oposição a governo nenhum, né? Então, isso é mais do que previsível, e a base do Lula vai se alargar, vai ser como no primeiro governo, não tenham dúvida disso. E o Lula busca dissidentes em meio ao racha no PL. O Lula já está tirando gente de dentro do partido de Bolsonaro. Já 1/4 do partido de Bolsonaro já está apoiando o Lula. E isso é só o começo. Olha aqui o Castro já pulando no barco do Lula. Ninguém resiste à conversinha de pé de orelha do Lula. E Facebook e Instagram permitiram o anúncio de teor golpista em suas plataformas, e esse vai ser um assunto do Lula com o Joe Biden nos Estados Unidos, na visita que começa dia 10, visita relâmpago que o Lula vai fazer aos Estados Unidos, só para conversar com o Biden, basicamente, gente, sobre golpismo. O Lula quer que as redes sociais sejam reguladas no mundo inteiro para não colaborarem com o golpismo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã, porque hoje o blogueiro aqui tem uma reunião de alto nível que você vai saber os detalhes mais tarde. Um abraço para todo mundo.